Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, este é o canal para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E esta notícia vem diretamente de Brasília com o Bradock Show. Trump rompe com a ditadura sanitária e isso pode mudar a ordem global. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Bradock Show. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Os Estados Unidos saem oficialmente da OMS, que é um braço da ONU. CEO da Pfizer ataca Trump e pede demissão do secretário de saúde. Você pagaria a conta de um condomínio onde o síndico não presta contas e te chama de problemático quando você questiona? Os Estados Unidos decidiram que não. Nessa quinta, saíram oficialmente da OMS, organização que bancavam como maior financiador. Para Trump, a OMS virou aparato político sem transparência. Um dia antes, o CEO da Pfizer pediu a cabeça do secretário de saúde, Robert Kennedy Jr. O maior pagador saiu da mesa. O jogo mudou. Eu te pergunto, Galante, aqui ó, isso aqui, o CEO da Pfizer ataca o Trump e pede a demissão do secretário de saúde. Eu te pergunto se isso é ciência ou é lobby. A Pfizer, se não é culpada, é uma das maiores omissas na crise que houve na pandemia, na crise de vacinas e na questão do lockdown mundial. Ainda existem muitas investigações para serem concluídas, para saber qual foi o papel dessas empresas, Moderna, Pfizer, as empresas de vacina, e em conluio com a China, que foi uma pandemia causada por negligência, no mínimo negligência, para interferir nas eleições de 2020. E isso há investigações aqui nos Estados Unidos sobre as máquinas eleitorais da Venezuela, a Smartmatic e a Dominion, que é uma empresa canadense com ligações com a Venezuela. Ou seja, isso está vindo à tona. E os Estados Unidos, a OMS não é a única organização que os Estados Unidos saiu. Os Estados Unidos saiu de 60 organizações internacionais na semana passada. Ou seja, o dinheiro do pagador de imposto americano, meu dinheiro inclusive, vai deixar de ser utilizado para pagar salário para almofadinha e para esquerdista de plantão no mundo inteiro. O Darcio sabe muito bem disso aí, tem até mais conhecimento do que eu, sobre a questão do como que as organizações de caridade ou de ajudas da ONU estavam financiando lá o Hamas, lá na faixa de Gaza. Ou seja, é um sistema perverso, como a Ju falou muito bem, não funciona mais. A Rússia e a China tomaram o poder e as cadeiras pagando e subornando essas republiquetas da África e republiquetas aí da Europa e da Ásia, para elas terem maioria nessas cadeiras, dessas comissões, e os Estados Unidos paga a conta, 50% da conta da ONU, paga 50%, quase 60% da conta da OTAN, acabou, amigo, e paga quase 70% da conta da OEA. Ou seja, vai chegar uma hora, e a OEA, para mim, é a próxima do plantão, que os Estados Unidos vão falar assim, olha, esse Conselho de Segurança aqui, porque aqui nós temos uma delegação permanente militar para cooperação de segurança hemisférica, combate ao narcotráfico direto. Temos oficiais generais brasileiros aqui, inclusive amigos meus, servem aqui. Uma hora os Estados Unidos vai falar assim, olha, já que vocês não vão cooperar, vou continuar mandando MST lá para Venezuela e para Gaza, vamos fechar a torneira, vamos tirar o dinheiro, aí eu quero ver como cada macaco no seu galho vão lidar com seus próprios problemas de segurança, porque eles não têm condições de combater. O narcotráfico está infiltrado em todo quanto é lugar, no judiciário, no executivo, legislativo, nas fintechs. Vamos falar sério, a ONU não serve mais para nada, tem que apertar o reset, e aí o mundo começa de novo. Darcio, você concorda? Rapidinho. Posso só falar uma coisa rapidinho? O Trump saiu da OMS porque é super normal ele querer fazer essa pesquisa e querer entender as vacinas, entender o que aconteceu. E agora, tipo, ciência virou religião. Você não pode mais questionar a ciência, entendeu? Foi isso. Ele falou, bom, já que eu não posso questionar, então eu tô fora. Porque agora virou isso, virou ideologia. E, obviamente, tem um lobby e um interesse por trás. Darcio Bracarense, você concorda com tudo que o Galante disse também?
Concordo. Na verdade, se vocês repararem bem, tanto a Juliana quanto o Galante trouxeram elementos importantíssimos que precisamos refletir. A gente começou falando sobre a interferência do Xi Jinping no Brasil, pedindo para o Brasil não aderir a determinada proposta. Bem, isso seria caso de impeachment. Impeachment. A Juliana falou bem quando ela fez a comparação em relação ao presidente da Colômbia. E o presidente da Colômbia faz a conversa com o Trump por um simples motivo, gente. O Lula, nesse momento, ele é o chefe de governo, mas ele também é o chefe de Estado. Vocês acham realmente o Bolsonaro, quando era presidente da República, ele queria viajar para a China e fazer negócios com a China por questão ideológica? Não. O interesse público, o interesse de Estado que está para além das questões de governo. Quando o Lula resolve atender um pedido por questão ideológica ou governamental ou política que seja, ele, no meu modo de entender, está atropelando a sua prerrogativa de chefe de Estado por conta da sua ideologia. No meu modo de entender, é caso de impeachment. Agora, por que eu estou falando de tudo isso? Porque existem organizações internacionais, como a ONU, que esmigalham as soberanias nos países. Eu queria saber, cadê o bonezinho, o Brasil dos brasileiros? É assustador. E é isso que o Trump está trabalhando. A OMS, por exemplo, cometeu erros gravíssimos na crise de ebola, por exemplo, na África, né, nos anos 2014 e 2016, salvo engano. E em relação à própria Covid, saíram relatórios internos da própria OMS dando conta dos seus próprios erros, inclusive informando, vejam só, em 2020, que quem era assintomático não transmitia. Quem deu essa informação foi a OMS. E eu não vi a esquerda chamando essa turma de genocida. Portanto, a ineficiência, as crises permanentes, o custo muito alto, tudo isso colocou em xeque a existência dessas organizações. Aí vem o Donald Trump, acaba com 8 guerras, e a ONU com um Conselho de Segurança absolutamente inoperante. Qual é a razão de manter esses internacionais e toda essa burocracia que vive dela? Portanto, é óbvio que o que está acontecendo neste momento é a reconfiguração de uma ordem global, e o que me assusta, isso sim, me assusta, é o nosso presidente, que também é chefe de Estado, está saindo dessa mesa de reconfiguração por questão ideológica. A oposição precisa pedir a retirada do presidente por conta disso. Enfim, vamos aguardar as próximas movimentações, uma vez que o Congresso ainda está de recesso. É isso Emilinho, aí. Emilinho, Oi, pode falar. me dá 10 segundos, 10 segundos para complementar. A grande pergunta é o seguinte: o governo americano hoje entendeu que a ação que aconteceu em 2019 tem potencial de ser uma ação de bioterrorismo. Tá? Você tem o número de casos de miocardites, não sei o que estou falando, estou lendo aqui o Biomedical Monthly Journal, um estudo com 43 milhões de jovens no mundo inteiro, mostrou que após as vacinações aumentou o risco, aumentou os casos de miocardite 11 vezes mais. Ou seja, essa situação toda aí de Pfizer, de sair da OMS, é entender que esses atores internacionais conspiraram para cometer provavelmente, possivelmente, os maiores genocídios da história. E essa conta não foi paga ainda. Esses jovens, 11 vezes mais jovens, estão com miocardite, vão ser milhões e milhões de pessoas morrendo mais cedo do que deveriam. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Lula está inconformado com a péssima notícia que recebeu. Fragilidade interna, racha na esquerda, ausência de planos sucessórios e rearranjo da direita colocam sob pressão o plano eleitoral do Planalto. O presidente Lula acompanha de forma direta os números que acontecem no ciclo das eleições presidenciais deste ano. Publicamente, o petista tem dito que será candidato à reeleição e que pretende disputar novamente o Palácio do Planalto como forma de impedir que a sucessão seja entregue a um nome de direita. A insistência tem sido apresentada como um ponto estratégico, mas também traça um ambiente de fragilidade interna no campo governista. A declaração tem funcionado mais como uma tentativa de produzir efeitos políticos de causa e consequência do que como a consolidação de um projeto eleitoral sólido. Tem sido um ponto de esforços conter danos e minimizar os impactos negativos que cercam o lulopetismo. Neste momento do governo, o ato de fala que tem sido sustentado por marqueteiros passou a ser um relógio para ganhar tempo diante de um quadro que não se mostra nada favorável. Um dos principais problemas enfraquecidos pelo PT é a inexistência de um plano alternativo para 2026. O partido não construiu, ao longo dos últimos anos, um nome capaz de assumir o protagonismo eventual sucessão, e a lacuna não é casual. Lula manteve mais uma vez
a postura histórica de não permitir o fortalecimento de lideranças internas que pudessem ultrapassá-lo como liderança central da esquerda brasileira. Ao longo de sua trajetória, o petista sempre atuou para preservar sua posição como liderança máxima, evitando a formação de concorrentes dentro do próprio partido. O momento de 2026, porém, se agrava ainda mais quando se observam os indicadores do governo Lula 3. O plano já tem conhecimento de que as avaliações da atual gestão não são positivas em nenhuma das principais áreas. Desde 2023, quando iniciou o mandato, não houve uma pasta que pudesse ser apresentada como vitrine eleitoral para um Lula 4. Desaprovação está elevada de ponta a ponta do país e distribuída de forma ampliada, o que limita a capacidade de reação do governo e reduz a margem de manobra para a narrativa de recuperação. O ambiente de desgaste já começa e respinga fora do campo político. Na Faria Lima, a leitura dominante é de que a reeleição de Lula se tornou improvável. O mercado financeiro não tem dado sinais de confiança a uma eventual continuidade do governo Lula em Brasília, e essa percepção tem influenciado apostas, projeções e expectativas para após 26. E aí surge a notícia que deixou o Lula visivelmente inconformado. O presidente foi informado ao longo da última semana da confirmação de que o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não será candidato à presidência. Embora os indicativos já apontassem nessa direção, Lula ainda alimentava a expectativa de que o governador permanecesse no tabuleiro eleitoral por mais tempo. O impacto da decisão foi maior do que o esperado no núcleo petista. A preocupação não está apenas na ausência de Tarcísio, mas no momento dessa saída. O entorno do presidente não contava com uma retirada tão precoce do governo paulista das listas da pré-candidatura. A avaliação interna é de que essa demanda altera completamente a dinâmica das pesquisas e tende a produzir os efeitos negativos adicionais sobre os números de Lula. Como mostrou Conexão Política, dirigentes do PT e de outras siglas de esquerda já trabalham com o temor de que a saída de Tarcísio provoque um deslocamento imediato de intenções de voto em direção a Flávio Bolsonaro. A expectativa é de que o nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passe a registrar disparada ainda no segundo mês do primeiro trimestre do ano, redesenhando os cálculos eleitorais feitos até aqui. Até então, a estratégia do campo governista considerava que Tarcísio e Flávio permaneceriam na sondagem ao menos até abril ou maio, com possibilidade de avançar até junho, e isso dividiria os votos dos primeiros colocados e manteria Lula competitivo em um eixo fragmentado, mas agora com saída antecipada de Tarcísio. Essa lógica se rompeu. A avaliação do entorno esquerdista é de que o apoio declarado do governo de São Paulo deve transferir uma parcela significativa de seu eleitorado para Flávio Bolsonaro. Estima-se que ao menos 60% a 70% dos votos que hoje seriam atribuídos a Tarcísio passem a se concentrar diretamente no nome do senador. Caso essa projeção se confirme, Lula pode ser ultrapassado nas principais pesquisas de opinião do país em um intervalo mais curto do que previsto. A péssima notícia para o núcleo Lula, recebida ainda nos primeiros dias do ano, gerou desânimo e atrito no Planalto. Aliados próximos do presidente, os ares são de apreensão em relação às próximas rodadas de pesquisas. Sobretudo, o que devem ser divulgada entre fevereiro e março. A leitura interna é de que os números que já não são favoráveis inevitavelmente sofrerão novos reverses, aprofundando a crise de expectativa em torno da candidatura de Lula. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência